A gente tem mais dicas para ajudar muita gente a realizar sonhos. Você já deve ter ouvido falar no consórcio. O que é o consórcio? É uma modalidade de pagamento bem conhecida por quem quer comprar casa própria, Sim. o carro, a moto. Mas, além de ser uma alternativa interessante para compras de bens de alto custo. Sim. Além disso, essa modalidade também tem sido cada vez mais usada por quem busca contratar serviços. Interessante. Olha isso, só né? o tipo de serviço, como cirurgia plástica, transplante capilar. Não é à toa que o sistema de consórcio no Brasil vem batendo, assim, recordes de adesão. Né? Na prática, gente, o consórcio é uma modalidade de compra que se baseia na união de pessoas com a finalidade de formar uma poupança para adquirir algo que é desejado. Então, a cada mês, uma carta de crédito é liberada por sorteio e outra por lances para os participantes desse grupo, que é administrado por uma empresa de consórcios autorizada pelo Banco Central. E aí, por serem mais baratos que os financiamentos tradicionais, só esse ano os consórcios feitos no país aumentaram em quase 11%, chegando a um número de 9,5 milhões de consorciados. No ano de 2022 inteiro, foram 8,6 milhões de contratos. Muita gente. Muita gente aderindo a essa modalidade. Inclusive o casal Isabel e André, que é aqui de São Paulo. Esses dois optaram pelo consórcio para conseguir comprar um carro. E eles foram contemplados em 8 meses, hein? Foi super rápido aí o atendimento a eles. E eu fui conversar com o casal para entender melhor essa história. Pode rodar. O André e a Isabel alugavam um carro por assinatura e o prazo do contrato terminou. Minha filha ia nascer 6 meses depois desse prazo e eu precisava arranjar um carro novo, né? Escolhi um carro, né, que eu gostava. E aí eu fui até a loja, pedi uma análise de crédito, eles fizeram a análise de crédito e aí veio com a proposta de R$ 1.700. A parcela? R$ 1.700 de prestação. R$ 1.700. Para um carro de... R$ 55 mil. Certo. Aí eu fui num consórcio, busquei algumas informações, pesquisei alguns consórcios e fui até eles e dei o mesmo carro. Falei, ó, 55 mil reais, 60 mil reais, quanto que ficaria uma parcela? Ah, ficaria R$ 500. E depois de contemplado, vai para quanto? Aumenta um pouquinho, vai para uns 650, 700 reais. Falei, então beleza, vou arriscar. Aí comprei a carta, entrei nesse grupo, tá, informação. E aí não demorou 8 meses, eu fui contemplado, dando um lance fixo de 8 mil reais. E consegui pegar o carro de 55. E a parcela tá no que eles falaram mesmo, 700 reais. O lance funciona como uma espécie de leilão. Você oferece o valor e só paga se for contemplado. Caso outras pessoas deem lances maiores, você pode guardar o dinheiro para tentar o lance de novo em outro mês. Boa compra. Tá resolvendo o seu dia a dia? Demais, cara. Pelo valor que eu pago, não tem igual. E com a filhinha era importante ter o seu carro próprio, que agora esse sim você pode chamar de carro próprio. É o meu primeiro carro que eu compro sozinho, sem ajuda de familiar, sem ajuda de ninguém. O presidente da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, Paulo Rossi, explica que só há 2 maneiras de ser contemplado. Por sorteio ou por lance. Sendo contemplado, ela tem direito de receber esse crédito e comprar um bem móvel ou mesmo contratar um serviço. Aí você recebe uma carta dizendo da empresa, olha, o André realmente foi sorteado, foi contemplado, tem uma carta de crédito. E aí você vai atrás do seu carro, pode ser uma pessoa física, pode ser uma concessionária, pode ser qualquer um que venda um carro e aceite a carta como forma de pagamento, né? Hoje, a taxa de administração cobrada pelas administradoras de consórcio, ela é livre. Então, cabe ao consumidor fazer essa pesquisa de taxa junto a essas empresas autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Vamos pegar no crédito 60 mil reais, tá? A taxa de administração é 15%. 15%, vou pegar num grupo de 80 meses, que é a média do grupo de veículos leves, tá? 15% dividido por 80 meses dá 0,1875% ao mês. É uma taxa baixa e muito convidativa. Eu fico muito feliz de ter um carro como esse, que é um bom carro, um carro nacional, né? Confortável, seguro, e pagando barato. Porque eu teria o mesmo carro pagando mais que o dobro e aí eu ficaria bem frustrado. Então, você viu aí, né? Quem se interessar por essa modalidade tem que estar ciente de que pode demorar para ser contemplado.
No caso do André, ele deu um lance 8 meses depois do início do consórcio, que deu certo. Sim. Mas se outra pessoa tivesse dado um lance maior, ou se ele dependesse de ser sorteado, aí poderia não ter pego o carro ainda. Como ele fez o consórcio em 80 meses, ele poderia ser contemplado, inclusive, só depois de mais de 6 anos, já que nada garante que a pessoa vá receber essa carta de crédito antes desse prazo. Pois é, gente. No caso da família do André, a experiência com o consórcio deu tão certo que eles já partiram para outros 2. Um para quitar o apartamento, que é financiado, e outro já pensando na troca do carro que eles acabaram de comprar. Então, por isso não tem jeito, né? O melhor é cada pessoa analisar direitinho a sua própria condição e o quanto pode esperar para ser contemplada. E agora outra coisa, a pessoa pode ficar na dúvida se deve fazer um consórcio ou um financiamento, porque os valores são de fato bem diferentes, né? E variam de acordo com o que estiver estabelecido em contrato, tá? É verdade. No caso do André, ele simulou um financiamento do veículo no valor de R$60 mil. Olha aí, ó. Nessa situação, ele teria que pagar 60 prestações de R$1.700, o que daria um total de R$102 mil no financiamento convencional. Já no consórcio, por uma carta de crédito com o mesmo valor de 60 mil, olha só, as prestações, gente, começaram em R$500 e hoje estão em cerca de 700. R$1.000 a menos, né? Como são 80 meses a pagar, dá um total de R$73 mil, considerando os reajustes, ou seja, 29 mil a menos que o valor do financiamento. É muita coisa essa diferença. É muita coisa. E com a economia, dá para pagar quase a metade de outro carro, né, do mesmo valor. Mas a pessoa precisa avaliar. Porque enquanto no financiamento a pessoa já recebe o próprio bem quando começar a pagar, no consórcio ela pode ficar pagando sem ter o bem ainda. Então é só para quem pode esperar, né, Fabrício? Se tem pressa talvez não seja um negócio. Aí eu continuei conversando com o Paulo Rossi, que é especialista em consórcios que você viu aí na reportagem, porque tem outros pontos super importantes, super interessantes nesse assunto, inclusive sobre os reajustes, gente. Quer ver? Dá uma rodada aí pra gente. A modalidade de compra vem atraindo cada vez mais consumidores, mas antes de fechar negócio, é preciso estar atento aos detalhes. Primeira coisa, identificar uma administradora de consórcios devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil. Você vai procurar no site bcb.gov.br ou no site da BAC, abac.org.br. Também é preciso estar atento ao reajuste das prestações. O reajuste desse crédito pode ser pelo preço do bem, indicado pelo fabricante, ou pode ser pelo índice de preço. No caso da opção pelo índice de preços, o reajuste é feito pelo IPCA, que nos últimos 12 meses acumulou uma alta de 3,99%. Se a opção for pelo valor do bem e você assinar um consórcio para adquirir um veículo de R$100 mil, por exemplo, mas só for contemplado 3 anos depois e o mesmo carro estiver custando R$10 mil a mais, a carta de crédito seria no valor total de R$110 mil. O contrato também precisa especificar como vão ser feitos os sorteios. Você tem hoje sorteios pelo Globo Giratório, você tem sorteios pela extração da Loteria Federal ou por algum outro meio indicado no contrato. Se ele quiser antecipar e quitar antes do final do contrato, ele vai ter esse valor abatido no valor porque final? O espírito do consórcio é que todos têm que contribuir para que todos recebam o seu bem ou contrato de serviço. Então não há abatimento do valor, né, mas ele pode antecipar. Eu estou participando de um consórcio para um carro popular, mas aí no meio do caminho eu fui contemplado, quero usar essa carta para comprar um carro de outro perfil. Eu consigo? Sim. Você está participando de um grupo de um veículo automotor, você pode comprar qualquer outro veículo automotor. Você pode comprar uma motocicleta, você pode comprar um caminhão, pode comprar um veículo urbano de carga, até uma colheitadeira. Vai depender muito do valor do seu crédito. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente entra no consórcio achando que é para aquele tipo, aquele modelo específico. Sim. Não, é para qualquer veículo automotor, como ele está dizendo aí. Super importante saber disso, né? Agora, em resumo, você pode fazer um consórcio desde que conheça bem as regras do que você está assinando, né? E tenha a certeza de que aquela proposta é adequada, ao seu orçamento, ao seu bolso. Então, para isso, claro, antes você tem que ter domínio do seu planejamento financeiro. Isso vale para qualquer situação da nossa vida, né? Planejamento financeiro é tudo
nessa vida. Agora, ó, quem quiser contratar um consórcio de serviço, por exemplo, pode escolher como usar a carta de crédito depois de ser contemplado. Então, o seguinte, vamos supor que a pessoa ia usar o dinheiro para fazer uma viagem internacional. Mas aí, na hora, ela não vai poder viajar mais. Aí mudou de ideia. Então, ela pode usar a carta de crédito para contratar qualquer outro serviço, que é o que a gente acabou de falar aqui também em relação ao carro, né? Pode ser uma moto, pode ser um carro, pode ser um caminhão. Você pode variar. Aliás, tem uma história muito curiosa. Teve um casal que fez um consórcio bem diferente assim, de tudo que a gente está acostumado a ver. É mesmo. O Alex e a Geidilene Rodrigues, que vocês estão vendo aí, eles moram em Sumaré, uma cidade aqui no interior de São Paulo, estão casados há 17 anos e mesmo tempo em que vinham tentando ter um filho. Por uma década, eles tentaram de forma natural e, nos últimos anos, as tentativas foram por meio de tratamentos. Bom, depois de gastarem todas as economias para realizar esse sonho, o casal acabou optando por um consórcio de serviço, gente. Olha que interessante. E após 2 anos pagando ali as prestações, fez o lance e foi contemplado. O plano adquirido permitia 6 tentativas de fertilização. E, felizmente, eles conseguiram realizar o sonho na 5ª tentativa. O bebezinho nasceu no dia 10 de maio desse ano, está com quase 4 meses de vida. E se chama que nome bonitinho? Benjamin. E se chama Benjamin. Olha que legal. Ah, que lindo. Muita saúde para o Benjamin, ainda mais amor, né, para toda essa família. Então, ó, fica a dica. O consórcio pode ser um caminho para quem não pode arcar com juros de um financiamento. E também não tem pressa, né, para comprar um bem ou um serviço. É, pesar as duas coisas. Tenho pressa, então vou para o financiamento. Não tenho? Vamos entrar no consórcio. É isso.